Aleluia! Tenho certeza que a presença de Deus já tem me visitado nesse momento. Tenho certeza que a paz que excede todo entendimento, a paz que é espiritual, ela já lhe alcança. Mais uma vez, eu lhe encorajo a convidar mais alguém a estar com você, compartilhando desse momento, a estar compartilhando esse link, porque eu sei que Deus vai ministrar uma palavra que vai trazer paz ao seu coração, uma palavra que vai trazer vida nessa noite a vocês que estão nos assistindo. Nós que estamos acompanhando pela internet, que entraram agora na transmissão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, esteja com a sua casa, esteja com o seu lar. Nós somos da Igreja Batista Tabernáculo de Deus, estabelecida a congregação ali em Pão da Lima, com a nossa sede em Vilas do Atlântico, sob a direção do pastor presidente Davi Neiva. Estamos aqui nessa noite para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. E para você que está com sua Bíblia, nós vamos estar lendo um texto, está no livro do profeta Jonas, no capítulo 4, e eu vou ler com você os versos 1 e 2. Eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje esse texto, e eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus vai soprar sobre a sua vida. Aleluia, Senhor. Enquanto nós estamos fazendo essa transmissão, eu vou repetir para os que entraram depois, a equipe de intercessão da igreja está nesse momento de prontidão, eles estão orando, intercedendo pela sua vida. Nós estamos no meio de uma batalha, terrível, mas eu tenho certeza que Deus ele está com o seu povo, Ele está conosco nesse momento. E ainda hoje nós vamos tirar um tempo de oração. No final dessa transmissão, vamos estar orando pelos doentes, vamos estar orando pelos enfermos, pelas pessoas que estão nas UTIs, estão nas filas dos hospitais. Então, se você tem algum parente, se você tem alguém que você quer incluir nessa oração, você pode deixar aí nos dados, aonde há a transmissão, no chat, você pode colocar o nome dessa pessoa, dizer onde essa pessoa está, se ela está internada, e o pessoal que está nos assessorando na transmissão, eles vão nos dar esses nomes, e no final dessa transmissão, nós vamos estar intercedendo pela vida dessas pessoas. Então, eu lhe encorajo, você que está assistindo, a orar conosco, porque no final dessa transmissão, nós vamos estar pegando os nomes, você vai compartilhar esse link com quem você sabe que está precisando, que tem um parente que está na UTI, que tem um parente que está entubado, que está nesse momento enfermo, porque o poder de Deus vai chegar até essas pessoas. Eu agradeço também a todos, antes de adentrar a palavra, da igreja, parentes e amigos, que estão dando apoio a mim e a minha família. Como a maioria de vocês sabe, meu pai está também na UTI, está ali entubado, mas cremos que o poder de Deus está com ele, que a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo está sobre a vida dele. E eu tenho recebido, queridos, quase que diariamente, eu tenho irmãos aí da nossa igreja, e eu agradeço muito a você que tem me mandado essas mensagens. Tenho irmãos que praticamente todos os dias me mandam uma mensagem preocupados, querendo saber como está meu pai, principalmente você que tem manifestado a sua oração junto conosco, a sua fé. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Irmãos, que nesse momento em que nós estamos passando por essa luta, por essa angústia, é exatamente nesse momento que nós vemos quem são aqueles que estão conosco na guerra, na batalha. Porque é muito fácil nós andarmos juntos quando tudo está bem, mas é quando a batalha ela fica difícil. É exatamente quando a guerra chega que a gente descobre quem são aqueles guerreiros valentes que estão dos nossos lados, que estão conosco nessa batalha e que não vão nos abandonar sozinhos. Eu agradeço a Deus pela sua vida, que tem orado por mim, pela minha família, e principalmente porque eu tenho recebido a sua mensagem, eu tenho respondido a todos vocês, e gostaria de dar um abraço em cada um de vocês que tem mandado essas mensagens de carinho e de conforto. Mas sem perda de tempo, nós vamos estar lendo o livro do profeta Jonas, no capítulo 4, verso 1 ao 2, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: por causa disso,
Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és um Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso, e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Feche seus olhos onde você estiver. Espírito Santo de Deus, pedimos agora, meu Pai, a revelação da Tua palavra, Deus. Porque, meu Pai, o Senhor foi muito claro, muito específico, quando o Senhor nos disse, meu Pai, que sem Ti nada poderíamos fazer. Meu Pai, o povo está se perdendo nas trevas. Ah, meu Deus, uma multidão, Senhor, de pessoas que não conseguem enxergar a luz do Teu Evangelho. E por isso, Senhor, eles estão mergulhados, meu Pai, no pecado. Por isso, Senhor, eles estão embaraçados, estão presos, meu Pai, às correntes de Satanás. E eu, Senhor, nessa noite, junto com essa equipe que está aqui reunida nesse culto a Ti, não podemos fazer nada, meu Pai, se não for a Tua graça. Não podemos fazer nada, meu Pai, se não for o Teu Espírito Santo. E eu peço ao Senhor nessa noite, meu Pai, com o coração, Senhor, abalado, meu Pai, pelas circunstâncias, mas com a fé intacta, crendo que o Senhor é o mesmo Deus que operou os sinais, Senhor, e maravilhas, crendo, meu Pai, que acima da minha alma há um Espírito que o Senhor colocou dentro de mim, e ainda que tudo, Senhor, pareça contrário, eu vou continuar crendo no Teu nome, porque eu sei que o Senhor tudo pode. E compartilho a minha fé, Senhor, com quem está nessa noite assistindo, meu Pai, a essa transmissão. Por quem também está orando por um parente, está orando, Senhor, por um amigo, por um familiar. Porque eu sei que o Senhor há, meu Deus, de trazer luz em meio às trevas. O Senhor há de trazer de volta, meu Pai, a Tua casa, aqueles que se afastaram. Para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos o capítulo 3, o verso 2 de Jonas, a gente vê Deus mandando agora, pela segunda vez, o profeta Jonas se aprontar e se dirigir à grande cidade de Nínive, porque havia uma mensagem da parte de Deus para aquele povo. A gente sabe que a mensagem de Deus para aquela cidade não era uma mensagem de paz, não era uma mensagem de que tudo iria dar certo, não era uma mensagem de que seria só vitória, mas a mensagem que Deus trouxe para aquela cidade foi uma mensagem de destruição. Deus, através do profeta Jonas, mandou uma mensagem àquela cidade dizendo que mais 40 dias e aquela cidade seria destruída. Essa foi a mensagem de Deus. Só que quando nós lemos esse recado, assemelhamos muito ao que temos ouvido hoje, nos nossos dias. Muitas pessoas têm usado os canais de internet, têm usado celulares, têm usado a publicidade, como se houvesse uma satisfação no coração de Deus em castigar e punir o povo, como se Deus estivesse tendo prazer em derramar essa praga sobre a terra, como se isso fosse algo vindo da parte de Deus como um juízo e que o povo merece sofrer. Embora, querido, Jonas tivesse ido àquela cidade anunciar a palavra de Deus, e era uma palavra sim de juízo, a Bíblia diz que no seu coração Jonas sabia que nunca foi a intenção de Deus destruir aquela cidade. Jonas, ele afirma e diz que antes dele sair da sua casa, antes dele sair da sua terra, antes dele anunciar o juízo, ele já sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus, ele iria ser um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Irmãos, estamos aqui nessa noite reunidos porque temos vivido um tempo terrível de escuridão espiritual. Se o mundo está vivendo em trevas, se o mundo está vivendo, e há muita gente afirmando que
isso aí que está acontecendo é o juízo de Deus, me perdoe, irmãos, mas parte da culpa disso está na falta de luz, está na falta de profetas. Aonde estão os Jonas desse tempo que Deus mandou pregar o arrependimento? Será que quantos Jonas estão escondidos no porão dos seus navios dormindo, porque encontraram ali uma zona de conforto, encontraram ali um lugar para descanso, enquanto uma cidade inteira é destruída? Quantas pessoas Deus levantou e mandou fazer algo, mas essas pessoas elas não querem fazer o que Deus quer, elas querem fazer exatamente o que elas querem. Mas deixa eu te falar um negócio: enquanto você não fizer o que Deus mandou você fazer, você vai estar sozinho. E quem sou eu e quem é você para lutarmos contra Deus? Porque o salmista disse: aonde eu vou me esconder da presença de Deus? Aleluia, Senhor. Não tenho para onde fugir, porque se eu for para o mais alto dos céus, ali o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali o Senhor também estará. Irmãos, não há como fugir da presença de Deus. E o que Deus tem bradado nesse tempo é que Deus é um Deus de compaixão. Deus quer que anuncie a sua misericórdia, que Ele é um Deus que está pronto para perdoar os pecados. Ele não mandou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado pelos seus pecados e delitos. Ele mandou o seu Filho para que o povo chegasse ao arrependimento, para pregar o evangelho da salvação. E infelizmente, queridos, muitos profetas estão ficando pelo caminho, porque estão se corrompendo, estão se vendendo, não estão aceitando o chamado que Deus lhe deu, estão querendo tomar um caminho diferente daquele que Deus traçou. E eu quero nessa noite, você que ouve a minha voz, você que ouve a voz de Deus, que você recobre a sua consciência, que você veja como Deus já lhe usou, o que você já fez para o reino de Deus. E talvez hoje eu falo com alguém que está deitado, dormindo, no porão de um navio. Deixa eu te contar um negócio: levanta desse porão em nome de Jesus, porque o que está lhe esperando adiante é uma tempestade. Não pense que ficar escondido dentro do porão de um navio vai lhe livrar de alguma coisa, porque há uma tempestade mais à frente. Há uma tempestade a qual foi bater em Jonas. Foram procurar todas as pessoas daquele navio, porque eles sabiam que a morte era o destino de todos eles. E não era o fato de Jonas ser profeta, não era o fato de Jonas ser homem de Deus, não era o fato de Jonas carregar uma mensagem poderosa de Deus que ia livrar ele daquela morte. Porque embora Jonas fosse profeta, Jonas estava em rebeldia contra Deus, ele estava em desobediência contra a palavra de Deus, ele estava de um destino totalmente diferente daquele do que Deus tinha traçado para a vida dele, porque ele tinha achado conforto no porão de um navio, mas era um navio da desobediência, era um navio do pecado, era um navio que tinha muitas riquezas dentro daquele navio, mas aquele navio, ele não estava de acordo com a vontade de Deus. Jonas não estava cumprindo ali o desígnio que Deus tinha para ele. Irmãos, há algo muito forte que nós precisamos entender. O profeta Daniel, quando ele se levanta no seu tempo, e todos sabem que o profeta Daniel, ele viveu o tempo em que ele creu na promessa que Deus restauraria o reino a Jerusalém, que ele devolveria ao seu povo a sua terra, porque o seu povo tinha sido levado cativo. O povo de Deus estava humilhado. E é interessante quando nós vemos em Daniel no capítulo 9, 16 ao 18, eu vou ler com você, para que você entenda a compreensão que aquele homem de Deus teve. Ele diz: ó Senhor, Tu és misericordioso, portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a Tua cidade, e o Teu Monte Santo, porque foi por causa dos nossos pecados, e dos pecados dos nossos antepassados. Os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do Teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica desse Teu servo,
para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o seu templo, que agora está abandonado. Ouve, meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos e vê a nossa desgraça, e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão, e não porque sejamos bons e honestos. Daniel fala aqui, irmãos, de um tempo em que o povo estava humilhado, sendo zombado pelos inimigos. Fala de um tempo em que o templo de Deus estava abandonado. Esse é o tempo que o povo de Deus está sendo desafiado, porque muitos estão enfermos e estão lhe perguntando: aonde está o seu Deus agora? Você que estava pregando a cura, estava pregando o poder de Deus, cadê o seu Deus agora? E nós estamos aqui nessa noite reunidos porque nós cremos no nosso Deus, não porque nós sejamos bons, não porque nós sejamos melhores, mas é por causa do próprio nome dele, para que o templo dele não fique abandonado, mas para que as pessoas saibam que tem um Deus que habita nos nossos corações, que é um Deus que cuida das nossas vidas. E aquele povo estava vivendo aquele tempo em que a presença de Deus havia deixado eles, que os inimigos estavam triunfando sobre eles por causa dos pecados. E esse é um tempo que Deus quer trazer a santidade de volta para a sua casa. Deus quer santidade no meio do seu povo. Deus quer que a igreja tome posição e a gente comece a tirar do meio do arraial tudo aquilo que afasta a presença de Deus do meio de nós. Quantos crentes estão viciados em pornografia, presos na mentira, presos no adultério, pecados que estão permeando o povo de Deus, e nós não vamos aceitar essa desgraça no meio da igreja do Senhor Jesus. Nós vamos pregar o arrependimento, que a luz do Evangelho brilhe mais uma vez, que os corações comecem a temer mais uma vez ao Deus de Israel. Porque, irmãos, não adianta a gente levar o nome de Jerusalém se o Deus de Jerusalém não estiver no seu templo. Não adianta nós levarmos o nome da igreja se na hora que o inimigo se manifestar, a igreja não tiver autoridade para repreender essas enfermidades. Porque o Senhor Jesus disse: em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome vocês farão sinais e prodígios. Mas às vezes o desconhecimento a respeito de quem Deus é para nós nos leva a esse tipo de condição. O profeta Oséias, no seu tempo, no capítulo 11, do verso 1 ao 5, ele traz uma revelação muito profunda, quando ele diz a respeito do povo de Israel. O Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava, e chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal, e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer, mas eles não querem voltar para mim, e por isso irão de novo para o Egito, e serão conquistados pela Síria. Essa revelação, irmãos, ela é muito forte, porque Deus aqui, ele traz uma figura humana para falar de como ele tratava a sua igreja, e esse é um símbolo que hoje nós podemos usar para a igreja do Senhor, a Israel de Deus do nosso tempo. Tem muitas coisas que nós vivemos na nossa vida, muitas bênçãos que nós estamos vivendo na nossa vida, estamos desfrutando de colheitas hoje, do tempo em que nós andamos com Deus, e Deus está dizendo: era eu que fazia, era eu que ensinava o meu povo a andar, porém ele não sabia que eu cuidava deles.
porque eles não sabiam que era eu que estava cuidando deles, o que eu dava a eles, o que eu colocava na mão deles, eles estavam usando para gastar e para desfrutar com demônios. Eles estavam usando as minhas bênçãos para viver culto a demônios, culto a ídolos. E eu estou chamando. O problema agora não é porque eles não estão escutando, é porque quanto mais eu chamo, mais eles se afastam de mim, porque eles não querem ouvir a minha voz, porque eles não querem se arrepender, porque eles estão gostando do pecado, porque o pecado já seduziu e já amarrou eles de tal forma que eles não querem estar perto de mim, eles não querem vir para a luz. Como a Bíblia diz, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas o homem no seu coração passou a amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Irmãos, ninguém aqui está imune ao pecado. Eu tive uma visão essa semana a respeito de mim mesmo, como se eu estivesse andando numa dimensão, como se eu estivesse andando de avião. Você andando de avião, você está andando na sua dimensão, no ar. Você respira o ar. Mas tem momentos que o seu avião, ele vai entrar em colapso e ele vai cair. E ele vai cair no mar. E você vai despencar. E você despenca em uma dimensão que não é a sua. E quando você se pega de repente, você já está mergulhado dentro de um poço. Você já está coberto por uma densidade que você não está acostumado e não é a sua realidade. Você está no meio das águas. E é esse momento, irmãos, que há uma diferença entre quem vai morrer e quem vai viver. Porque se você continuar mergulhado, seus pulmões vão encher de água e você vai se afogar. Mas se você aprender a nadar, ainda que você esteja no lugar mais fundo da água, você vai ter forças para subir de novo e acessar a dimensão que traz oxigênio de novo para os seus pulmões. E assim somos nós em Deus. Estamos caminhando com Deus e às vezes estamos como em um jato. Você não está nem na dimensão da terra, você está andando em um avião. Mas às vezes Satanás vem de lá, irmãos, com a fúria dele e lhe acerta e derruba seus motores, quebra seus pilares, mexe com a sua mente, mexe com suas emoções, mexe com o seu equilíbrio e você despenca. Porque até Jesus, quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que chorou. Até Jesus chorou, porque ele amava Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus viu Lázaro morto, perturbou-se em seu espírito e chorou, porque ele amava Lázaro. Jesus era homem. A Bíblia diz que Elias fez descer fogo do céu. Mas para que eu e você, quando tivéssemos mergulhado no mais profundo das águas, lembrássemos que acima das águas ainda tem esperança. A Bíblia diz, Elias era homem igualzinho a eu e você. E um dia se assentou debaixo de um pé de zimbro e disse a Deus, para mim já basta. Para mim o ministério já chegou ao fim. Para mim essa história de ser profeta já deu. Para mim, fazer a tua obra já chegou ao limite. Não tenho mais forças, não tenho mais ânimo, não quero mais nada, não tenho mais esperança de nada. Se o Senhor me der a morte, para mim agora eu estou satisfeito. Mas a Bíblia diz que ainda havia ministério para Elias fazer naquele tempo. Ainda havia uma obra para Elias fazer naquele tempo. E a Bíblia diz que Deus se aproxima do seu povo com amor, com carinho, como quem cuida de uma criança. Irmãos, não é do agrado de Deus ver o povo morrer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O povo perece, não é culpa de Deus, é culpa dos seus próprios pecados. Mas a igreja de Deus precisa nesse tempo se levantar de novo com autoridade para abrir os olhos dos cegos, não dos cegos carnais, mas dos cegos espirituais, para que eles tomem consciência de que estão vivendo uma vida de mornidão espiritual, que eles estão vivendo uma vida de fachada, que eles levam o nome de Jerusalém, mas eles não têm compromisso mais com Deus, eles não têm paixão no coração por Deus. Você senta com essas pessoas
pessoas, você conversa com elas e elas vão falar com você a respeito de tudo menos de Deus. Elas vão conversar com você a respeito da política, vão falar do coronavírus, vão falar da vacina, vão falar da corrupção, mas eles não têm nada de Deus dentro de si, porque são sepulcros caiados, estão cheios de morte dentro de si. E nessa noite tem uma igreja se levantando mais uma vez para exercer o ministério que Deus deu a Jonas, levar o povo de volta ao arrependimento. Porque a Bíblia diz que depois que o profeta Jonas deu aquela mensagem, toda aquela cidade reconheceu que eles estavam em pecado, reconheceram que o juízo de Deus viria sobre eles, e eles se humilharam, e eles se arrependeram, e houve um decreto do rei, mandando que todos aqueles povos, todas aquelas pessoas daquele povo, jejuassem, até os animais e o gado e as ovelhas. E a Bíblia vai dizer, em Jonas 3, do verso 5 em diante até o 10, que houve uma ordem do rei, que cada pessoa orasse a Deus com fervor, e abandonasse os seus maus caminhos e as suas maldades, para que Deus talvez mudasse de ideia. E a Bíblia diz que Deus viu o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Eu vou repetir para você mais uma vez: não é do agrado de Deus ver essa população morrer. Não há um prazer no Espírito de Deus em ver as pessoas sofrendo com essa doença que está assolando a humanidade, porque o Filho de Deus se manifestou exatamente para desfazer as obras de Satanás. E quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. O povo de Deus estava humilhado, e Daniel diz: Senhor, o teu povo está humilhado. Por que o povo estava humilhado? Porque o povo abandonou Deus. O profeta Osés diz que Deus andava atrás do povo como quem anda atrás de um filho, mas quanto mais ele chamava, mais o povo se afastava. Ministério do profeta Jonas, ministério que denuncia o pecado da nação. No coração de Jonas havia uma expectativa de destruição. É o único profeta que não se alegrou porque o povo se salvou, porque no coração ele já dizia: eu já sabia que o Senhor ia fazer isso, sabia que o Senhor ia salvar essa nação, porque essa nação não merece salvação, eles são perversos. Eu sei que lá na frente eles vão invadir Jerusalém, e eles vão destruir Jerusalém, mas até eles, porque se arrependeram, o Senhor teve misericórdia deles. Que nós já vivemos até o dia de hoje, do tempo em que andamos com Deus, o que Deus já fez na nossa vida. Quantas orações respondidas você tem no seu currículo? Quantas batalhas espirituais você tem no seu currículo? Não adianta você vir com o currículo de lá e me dizer que você leu livros e que você tem teologia de sobra para me dar. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que o evangelho que ele pregou não consistia em sabedoria humana. Deus fez ele um espetáculo para o mundo, humilhando ele. Mas o evangelho que ele pregava era o poder de Deus para salvar os que estavam se perdendo. E é esse evangelho que nós queremos nesse tempo. E como sinal do poder de Deus de novo no meio da sua igreja, nós vamos invocar Deus nessa noite. Vamos clamar a Deus para que dê autoridade à sua igreja nessa noite, para que Ele visite os hospitais, para que Deus tire essa praga do meio do povo. Porque não é Deus, irmãos, quem tem prazer em ver o povo morrer, mas esse prazer quem tem é o diabo. E o diabo só tem legalidade sobre o povo de Deus quando o povo se afasta de Deus. A gente vê a misericórdia de Deus. Deus levanta Sansão, um guerreiro valente, para libertar o povo. Um povo que tinha suas mulheres estupradas, um povo que era ali humilhado, tendo que fazer trabalhos forçados para os filisteus, e Deus levanta aquele homem e diz: agora você vai representar esse povo, agora você é o líder desse povo. E você sabe a história de Sansão.
Você sabe como ele foi caindo lentamente no pecado, como ele foi se envolvendo, se embaraçando, até o dia que alguém gritou para ele: Sansão, os filisteus vêm de novo sobre ti. E a Bíblia diz, ele disse: eu vou me levantar como das outras vezes. Toda vez é assim. Eu me afasto um pouquinho de Deus, mas Deus é meu camarada, Deus é meu brother, Ele me escolheu. Você precisa ver a minha força, você precisa ver, meu irmão, quando o Espírito de Deus vem sobre mim, como é que a coisa funciona. Filisteu, peraí, meu irmão, estava só tirando um cochilo, vou levantar de novo e a madeira vai deitar. A Bíblia diz: e Sansão não sabia que o Espírito de Deus já tinha saído dele. A pior desgraça que pode acontecer na vida de um profeta, na vida de um homem de Deus, é quando ele perde a sua força, porque o inimigo não tem pena dele, e ele vai chegar para destruir. Foi assim que ele fez com Jonas, porque ele sabia a mensagem que Jonas carregava. Ele sabia que se Jonas chegasse no seu destino, aquela nação seria poupada. Mas o que eu acho interessante, e essa é a última mensagem que eu quero deixar para você nessa noite, é que mesmo sendo profeta, mesmo estando em desobediência contra Deus, mesmo tendo sido lançado do barco, a Bíblia diz que Jonas ainda orou a Deus no vento do inferno. E Deus ouviu a oração de Jonas lá dentro do buraco onde ele estava. E restaurou o ministério de Jonas. E restaurou a vida de Jonas. E usou o improvável e o sobrenatural para trazer Jonas de volta à dimensão aonde ele precisava estar, para pregar o Evangelho de Deus. Aleluia! Eu sei que essa palavra vai levantar muita gente nessa noite. Aleluia! E nós vamos nesse momento interceder.